Olá, gente muito amada. Hoje eu quero compartilhar com você um episódio da minha história que aconteceu por volta dos 10 anos de casada. Embora eu já tivesse namorado com o Vanildo por 5 anos, nós tivemos os 10 primeiros anos de ajustes e adaptação. Mas por volta dos 9 para 10 anos, instalou-se uma crise no nosso casamento. Nós começamos a ter brigas constantes, desentendimentos, choques de ideias. E eu fui me aborrecendo muito, me entristecendo muito e decidi ter uma conversa séria com o meu esposo. E nesse período, eu fui refletindo antes dessa conversa, acreditei naquele momento que era a hora da separação. E mais ainda, eu acreditei que o amor tivesse acabado. E nesta época, nós já tínhamos os nossos 2 filhos. O Anderson, o meu filho mais velho, e a Dinorá, a minha filha do meio. E eu me lembro como se fosse hoje, era num sábado, e o Vanildo estava trabalhando. E eu pedi para os meus pais levarem os nossos filhos para um parque que havia perto da nossa casa, que o Vanildo estava chegando e eu queria conversar um pouco com ele. E eu esperei o Vanildo ansiosamente, porque eu estava com muita vontade de desabafar, de colocar tudo que eu estava sentindo, eu não aguentava mais. E ele chegou calmamente do trabalho, porque ele sempre foi muito calmo, e eu falei, eu preciso falar com você. Ele descansou um pouco, sentou no sofá e me chamou. Falou, pode falar. E eu comecei a falar. Eu fiz as minhas colocações, pontuei o que eu achava que estava correto e o que eu achava que era errado nessa situação que a gente estava vivendo de crise. Coloquei as minhas razões e ele o tempo todo me ouviu com bastante atenção, quieto, e eu falei, desabafei, coloquei tudo o que eu sentia e comecei a me sentir muito mais aliviada. E no final da minha fala, ele me olhou calmamente e disse, eu te entendo, meu bem. E o que você me sugere que nós devemos fazer neste momento? Eu falei, eu acredito que chegou a hora da separação, porque nós estamos tendo desentendimentos constantes, eu me sinto muito mal e angustiada e acho que a melhor coisa seria nos separarmos. E muito mais, se nós estamos tendo tantos desentendimentos, eu acredito que o amor acabou. E ele me respondeu, não é porque estamos tendo desentendimentos que o amor acabou. Simplesmente não estamos conseguindo entrar num consenso. Mas eu tenho certeza que eu e você vamos superar essa situação. E naquele momento eu estava angustiada e triste. E ele me fez uma proposta. Olha, ele falou, nós podemos orar juntos por 30 dias. E nós vamos falar para Deus que nós nos amamos e queremos ficar juntos, mas nós não estamos conseguindo. Eu aceitei a sugestão e acolhi essa proposta, embora eu não sabia o que ia acontecer. E naquele momento ele pegou a minha mão e nós fizemos a nossa primeira oração juntos. E naquele mês nós começamos a orar juntos todas as noites. E todas as noites nós falávamos para Deus a mesma coisa, que nós queríamos ficar juntos. E no 20º dia aconteceu uma coisa maravilhosa. Nós percebemos
que nós não estávamos mais nos desentendendo, que o nosso coração estava muito flexível um ao outro e que tudo estava mudando. E eu me lembro como se fosse hoje. Depois dos 30 dias de oração juntos, nós saímos muito mais fortalecidos, esperançosos e com o coração cheio de amor. A crise passou e deste momento em diante nunca mais eu falei em separação. E com muita sinceridade, eu digo para vocês, vieram outros momentos de desentendimento, mas nós tínhamos a certeza de que todos seriam superados, porque a nossa meta agora era a superação. E através deste episódio da minha história, eu quero te afirmar que brigas, desentendimentos e discórdias podem até se transformar em uma difícil crise. Contudo, existe sempre uma sugestão, que às vezes parece simples, mas pode transformar toda uma situação de crise. No nosso caso, foram 30 dias de oração. No seu caso, pode ser outra sugestão. Por exemplo, se encontrarem 2 vezes por semana para um diálogo amoroso, respeitoso, empático, ou uma noite romântica por semana, relembrando os bons tempos de namoro. Não importa a sugestão. O importante é que algo aconteça entre vocês dois que mude toda a situação. E algumas lições eu tiro deste período de crise que eu vivenciei, juntamente com meu grande amor. A primeira, não tome nenhuma decisão drástica em tempo de crise. Segunda, ouça o seu parceiro quando ele precisar falar o que está incomodando no relacionamento. Assim como o Vanildo fez comigo, dando ouvidos para eu desabafar. Terceira lição, seja sempre verdadeiro. Quarta lição, esteja aberto para sugestões, mesmo que elas sejam simples e inusitadas. Quinta, os desentendimentos, as brigas e as crises não querem dizer que o amor acabou. E eu termino essa história te dizendo: invista no seu relacionamento, invista no amor e seja muito feliz. E se essa história fez diferença para você, então dê o seu like e se inscreva no canal Falando Sem Rodeios.